Muito bem. Faz tempo que eu não gravo algum conteúdo para vocês, mas uma situação acontecida nessa semana fez brotar algumas ideias aí que eu acho pelo menos interessantes da gente pautar para fazer uma espécie de mapeamento de como que tá a cultura e a mentalidade do brasileiro, o brasileiro médio, né? Então, um ex-aluno chamado Nicolas Moraes, mais conhecido como Tigrinho, que eu mesmo forneci esse apelido, que tem alguma relevância no Instagram, não orgânica, né? Porque você basta dar uma olhada nos de quem o segue, você percebe que é uma quantidade considerável de fakes. Mas que tem, não deixa de ter alguma relevância e engajamento, justamente porque os fakes dele interagem o tempo inteiro. E a gente sabe muito bem que isso aí é facilmente se adquire com muita facilidade. Onde eu vi um story dele lá falando sobre não com essas palavras, mas falando a cultura do vira-lata, né? Do brasileiro vira-lata que tende a enaltecer os americanos, aquela conversaiada revolucionária que o cara acha que está tirando do zero e criando, descobrindo a roda e está sendo só mais uma marionete. Eu mesmo não fiz nenhum apoio público ao Trump, né? Eu só fiz lá um disclaimer sobre o gesto do Elon Musk, mas apoio. Eu não fiz isso publicamente, porque o meu perfil está mais voltado para a religião, né, do que para a política. Mas apoio firmemente as medidas e políticas do Donald Trump enquanto medidas políticas teóricas, porque eu estou aqui no Brasil, isso vai me afetar geopoliticamente, mas não enquanto brasileiro propriamente, né? Então a gente vai sofrer efeitos, a gente vai sofrer consequências, mas como não americanos a gente não se beneficia e não perde. Perder a gente perde, mas mais pelo nosso governo que é contra o governo americano do que propriamente o americano, né? Se fôssemos aliados, estaríamos melhor, ou pelo menos menos pior do que estamos, com certeza. E ele criticando isso. E aí eu dei uma resposta, tipo, velho, não é bem assim, né, cara? Assim, qual que é o problema de você apoiar, né? Então, se você tem liberdade de criticar, permita que o sujeito tenha liberdade de apoiar, né? Aí ele já veio, porque aí, o que acontece? Esse tipo de cultura, já entrando agora no assunto, ela é a famosa cultura do vi um vídeo no TikTok, vi um vídeo sei lá onde, e agora eu entendo de geopolítica, sabe? Então, assim, é um garoto que se passou de ano, está no terceiro ano do ensino médio, mas com a mentalidade bem abaixo disso, diga-se de passagem. Eu digo isso, basta olhar o perfil do cara. O cara faz dancinha, o cara faz trend, né? E tá beirando a maioridade diante da sociedade e tá com a mentalidade lá nos seus, talvez, 15 anos, né? Sendo bem simpático. Mas o que me despertou? Porque assim, jovem é merda. E eu falo isso por mim, pela minha filha, que é jovem. Eu falo pra ela, você tá chorando por causa de cara que você gosta aí, velho. Jovem é merda. Relaxa que daqui a pouco você vai dar risada disso. Então não é ele propriamente, mas jovem é merda. Ponto. Eu fui merda, todo jovem é merda, com raríssimas exceções. Então, até eu respondendo alguns posts dele, ele primeiro se sentiu, digamos assim, privilegiado de eu estar dando alguma atenção a ele. Logo em seguida ele menosprezou a atenção que eu dava a ele. Falou assim, se tá aí respondendo um adolescente, bom, então quer dizer que o que você está dizendo não é digno de resposta. Então sinta-se privilegiado que eu de fato estou dando alguma atenção. Só que aí eu comecei a ser um pouco mais rígido, mais duro nesse sentido. Peraí, eu vou te dar atenção, mas com limite, né, amigo? Porque assim, você claramente não entende merda nenhuma disso e não tem problema não entender. Isso não é pra todo mundo mesmo, ok? Mas a atenção que eu tô te dando é um mero favor, assim, porque eu não deveria, porque eu parto do princípio que eu devo dar atenção pra alguém que discorda ou até mesmo concorde comigo, na mesma medida que essa pessoa deu atenção àquele tema.
Então, se o sujeito leu, escreveu, tem livro publicado, tem artigo publicado, tem um texto no Instagram que seja, leu alguma coisa, leu a biblioteca inteira ou leu só meio capítulo, não interessa. Algum tempo foi dispendiado a isso e eu vou gentilmente disponibilizar a mesma proporção de tempo que você deu a estudar isso. Agora, sujeito que dispendia tempo de ver vídeo no TikTok, corte no Instagram, Reels não sei o quê, mas não entra nas fontes primárias, não entra, e não é obrigação entrar. Só não exige atenção. Simples assim. Não exige atenção. Então, dei alguma atenção a mais e aí o sujeito ficou bravo. E aí, a prova disso, de repente nem ficou pessoalmente bravo, mas a prova disso é que ele apelou para o ad hominem, né? Então, quando lhe faltaram respostas aos argumentos, que eu tentei ser ao máximo educado, talvez um pouco sarcástico, mas dentro do limite da educação de ex-professor dele para ex-aluno. E outra, a atenção que eu dei foi justamente por isso, né? Porque eu vejo essas merdas o tempo inteiro e não dispendio atenção para isso. Mas é um ex-aluno, e já fiz isso com vários outros ex-alunos. Se eu vejo que o cara tem algum interesse, eu continuo a ensiná-lo, se ele assim permitir, mesmo que fora do quadradinho da sala de aula. Eu ainda encontrei esses dias com um aluno, ex-aluno aqui no mercado, perto de casa, e a gente ficou quase 1 hora em pé no mercado, com nem 2 bocós ali, conversando de tudo, de filosofia, de filme, de religião. E foi lindo, foi incrível, né? Porque as duas partes estavam interessadas no outro, né? Era realmente um diálogo, não era um monólogo, né? Enfim. Mas aí entrando na parte da cultura, ele soltou um argumentozinho assim que eu achei lindo, assim. Porque eu falei pra ele, querido, é o seguinte, você não entende nada e não tem problema não entender. Só que assim, eu sou um especialista na área, eu estudei. Eu li livros, eu escrevi livros sobre isso, eu escrevi artigos, eu já dei curso nos cursos da Ana Carolina Campagnolo, eu já dei curso já escrevi artigos para o Terça Livre, publicados. Então, assim, desculpa, com todo respeito, baixa um pouco a bola, porque eu sei do que eu estou falando e você não. Porque eu sei o que você sabe do assunto, que eu já te dei aula, eu sei o seu limite. Se você quiser aprender, tô aqui, mas assim, baixa a bola. Aí ele soltou o argumentozinho. Mas se fosse tão bom, não estaria desempregado. Em outros tempos, cuja depressão, que eu ainda tenho, mas que está bem mais controlada, estivesse mais em desequilíbrio, isso teria me atingido profundamente. No entanto, eu só achei graça, porque é a velha mentalidade brasileira, não é dele, ele só é vítima desse sistema. A ideia de que você só terá uma opinião válida se certificado por terceiros. Então, em primeiro lugar, não foi o que ele disse, mas entra um pouco nisso. Você só terá o reconhecimento de que você tem um conhecimento sobre algum assunto se você tiver o dipirona, né? Se você tiver o diploma. Se você for certificado por uma instituição, por pessoas que não te conhecem e avaliam apenas a sua nota. Bom, eu tenho 4 diplomas e estou encaminhando um 5º. No entanto, eu sempre deixei claro isso para todos os meus alunos. Eu não ligo para isso. A minha missão e a minha vocação é dar aula, é ajudar as pessoas na sua saúde mental. E o outro diploma não convém falar aqui, que é outro assunto. Mas, para isso, eu poderia trilhar o caminho solitário? Poderia, mas seria muito mais difícil e dispendioso. Então, ter esse diploma valida a aula que eu dou. Mas a aula que eu dou e o atendimento que eu dou foge da caixinha de MEC, método socioconstrutivista. A psicanálise freudiana eu uso um pouco, mas eu uso muito mais a logoterapia do Viktor Frankl do que propriamente a de Freud, um pouco a de Lacan, a questão dos sonhos e tal. Mas assim, eu fujo. Então, quando alguém vem questionar as minhas habilidades, quem você pensa que é para dar atendimento, quem você pensa que é para dar aula, aí eu esfrego o diploma na cara dele. Só que o diploma meu tá guardado embaixo de um monte de merda que não tá nem exposto em casa. Eu procuro expor mais os meus heróis aqui, como Einstein e o Tripa Seca, do que o meu diploma. Eu tô cagando pra isso, velho.
Eu não ligo para reconhecimento externo, eu nunca liguei. E quem é meu aluno, quem já teve aula comigo, sabe muito bem que eu sempre fui assim e eu sempre disse isso. O diploma só me deu autorização para vir dar aula, mas a minha aula é a minha aula. Ponto. Não à toa eu fui perseguido no Estado, justamente por eu sair desse quadradinho que os caras querem que a gente emburreça através desses métodos de ensino que não ensinam ninguém. Principalmente na minha área, que é filosofia. Eu não vou ensinar Kant tem o seu valor, mas eu não vou ensinar essa pataquada. Comigo é Platão, Sócrates, Aristóteles, São Tomás, Santo Agostinho, e o resto é nota de rodapé disso. Ponto. Percebe? E aí entra o que ele disse. Então, para eu ser um bom profissional, eu tenho que estar desempregado, eu tenho que estar empregado. Então, o fato de eu não ter um emprego formal significa que o meu conhecimento não vale? É isso? Bom, primeira coisa. Quem disse isso? Um sujeito que não trabalha. Então, segundo a lógica dele, tudo que ele disse não vale. Porque eu ainda tenho diplomas para jogar na cara dele. Mesmo que eu mesmo não os considere, mas ele colocou isso na mesa. Ele colocou. Não, mas espera aí. Cadê o seu reconhecimento formal através de uma CLT? Né? Então vamos lá. Qual que é o seu reconhecimento formal? No Instagram dele está lá, direito. Ele nem terminou o ensino médio, na faculdade ele não está. Ok? Ele pode ter intenção, pode estar se preparando, ok? Mas não está na faculdade de direito. Tudo bem? Fique claro isso. E ainda que estivesse, não terminou. Então, a faculdade de direito é pior ainda, que você tem que passar pela faculdade, ser aprovado lá, e ainda passar pelo crivo e pelo filtro da OAB. Ok? Muito bem. Então, pela própria lógica dele, o que ele disse não tem valor nenhum. Mas essa é a mentalidade do brasileiro. Se você não tem dipirona, se você não tem diploma, você não é um bom profissional. Se você não está empregado, você não é um bom profissional. Bom, em primeiro lugar, olha a merda de país que a gente está. A gente está no Brasil, velho. Tem uma renca de desempregados. Segundo lugar, agora falando especificamente do meu caso. De fato, segundo a ótica dele, eu estou desempregado. Eu não tenho um emprego formal. E eu já estava assim antes, inclusive, de dar aula para ele. Eu já tinha saído, eu já tinha me desiludido com o Estado há um tempo. E foi um ex-amigo meu, que atualmente é o professor dele, inclusive, o Luciano, que me passou uma rasteira, e ele sabe disso. Ele finge que não fez, mas todo mundo sabe o que aconteceu. Me tirando da escola. Mas ele que me convenceu a entrar na escola num primeiro momento, que eu estava fora do ensino. Desde 2019 não estava dando aula. Aí entrou 2020, pandemia, todas as escolas fecharam, ainda estava cursando psicanálise. Tive que rodar de Uber para sustentar minha família. Nessa época não tinha investimento nenhum, não tinha nada. E quando termina a pandemia, foi justamente quando eu terminei meu curso de psicanálise, minha pós-graduação em psicanálise, e comecei a atender e vivo disso desde então. Só que não só isso. A ideia que o professor Olavo sempre passou para os seus alunos é o seguinte: sejam independentes. Não dependam de Estado, não dependam de patrão, não dependam de merda nenhuma disso. E é o caminho que eu tento trilhar. Ah, Cauê, então por que você é professor? Vocação. E vou continuar sendo professor até o dia que eu morrer. É uma profissão que eu não dependo de nada, assim. Basta ter alguém interessado em me ouvir e eu ter palavras para dizer e tá feito o negócio. Nem a distância é um problema. Percebe? Então, hoje eu tenho uma vida um pouco mais... Não é confortável, mas hoje, se eu e a minha esposa, se a gente decidir não trabalhar mais formalmente, a gente consegue. A gente tem investimentos em imóveis, em grande medida imóveis adquiridos pela força de trabalho dos nossos ancestrais. A gente herdou, eles ainda estão vivos, mas a gente herdou, que nos dão não nos permitem excessos, mas nos permitem viver sem depender de mais ninguém. E mesmo assim, a gente busca trabalhar. A gente busca estar exercendo as nossas vocações. Eu, na minha área de ajudar as pessoas com transtornos, com problemas, que é a psicanálise, e dar aula. E ela dentro da área dela, que é mais a área da saúde, e também está entrando um pouco na área da educação agora, na pedagogia. Principalmente através do método fônico, que ela está estudando bastante.
Por quê? Porque não só por uma questão da gente não se acomodar, a gente não é acomodado, mas para a gente estar sempre lutando e também para ganhar mais dinheiro. E usar esse dinheiro que entra desses investimentos como uma reserva. Para quê? Para dar linha no pipa desse país o mais rápido possível. Então, se hoje aparecer um emprego formal, uma escola me ligar, ou o Estado abrir inscrição, porque eu estou fora do Estado, e a gente já está em fevereiro, e São Paulo aqui, a diretoria do Taboão, não abriu ainda. Então, não é só eu, é todo professor categoria O, que está fora do Estado, não conseguiu entrar no Estado, pelo menos aqui na minha região, que é Taboão, Embu, Cotia e uma parte de São Paulo ali, até o Morumbi, que é a diretoria de ensino do Taboão. No ano passado foi em março, então se aparecer eu vou, mas não por necessidade, é para juntar mais dinheiro e acelerar o processo de dar o fora desse país. Percebe? E outra, a gente tinha uma quantia guardada considerável que a gente zerou a poupança para investir num outro imóvel ainda que vai dar mais uma grana para a gente a partir aqui de fevereiro, março, a gente está reformando o prédio. E justamente para que a gente tenha essa independência, a gente não precise de aprovação alheia, de emprego formal e esteja mais ou menos imune a essas variações e crises que surgem no nosso país, que é o maior terror das pessoas. Eu vivi esse terror na pele em 2020, quando eu saí do Estado por perseguição em 2019, eu fui acusado de crimes, só que eu peitei, fui para cima e a coisa toda abafou porque não tinha base nenhuma, era uma acusação absolutamente mentirosa e o tempo provou isso. Mas eu precisei sair porque houve uma ameaça de morte, inclusive. Eu tenho amigos policiais que verificaram e falaram, o cara não é bem um criminoso, mas tem um histórico de agir meio sem pensar. Tá? Meu filho tinha acabado de nascer, o meu filho Léo, mais novo. E aí eu falei, opa, então eu vou sair, vou pedir para sair. Aí o diretor falou, meu, uma merda, tá saindo, tá, mas ó, você vai tomar um gancho de 90 dias, foi outubro, se eu não me engano. Vai tomar um gancho de 90 dias, vai coincidir certinho ali com janeiro e fevereiro, que tem atribuição, você entra de novo, resolvido o BO, você toca a sua vida. Ok, isso foi em 2019. Em 2020, estoura a pandemia justamente em fevereiro, março daquele ano. As escolas fecham, eu não tinha plano B, nessa época eu era só professor de filosofia. E aí eu tive que me virar, velho. Catei meu carro, que era próprio, era um Peugeot, eu costumo brincar que eu não tinha carro, eu tinha um Peugeot. Eu tinha um Peugeot e catei o carro e fui rodar de Uber. E ganhei muito dinheiro, diga-se de passagem. Mas ferrei o carro também. Né? Eu aprendi a lição. Ter um plano A, o plano B, o plano C e o plano D. Então hoje eu sou professor de filosofia, formado, professor de história e geografia, formado, com pós-graduação em psicanálise, formado, e já com uma outra faculdade encaminhada aí que eu vou começar esse ano, duração de 4 anos. Que é o plano D, digamos assim. É o plano D. Então, se tudo der errado, tem aquilo ali. Né? E é uma área que eu também gosto, mas não tem nada a ver com essa. É sistema de informação. Né? Então, eu gosto dessa área de tecnologia também. É o que eu costumo consumir, além dessas coisas mais cabecinhas. E, além disso, comecei a investir em criptomoeda. Então, tenho alguma quantia investida em criptomoeda. Tanto é que vendemos o carro e colocamos todo o dinheiro em Bitcoin na autocustódia. Né? Não está nada em corretora, nada disso. E já está rendendo alguma coisinha. Então, percebe? Mas na cabeça do cara, se ele não está trabalhando, quer dizer que não chamaram ele. E se não chamaram ele, quer dizer que ele não é tão bom assim. Bom, primeiro, a gente sabe que em questões de escola particular é muito QI, quem indica. Tanto é que na escola que eu dei aula para ele, eu entrei de QI, me indicaram lá. Uma vez que me indicaram, eu dei uma palestrinha lá que mostrou a minha capacidade, o pessoal adorou e fez um levante lá para eu sair. Para eu entrar. Quando eu saí, houve um levante, inclusive, para evitar que eu saísse, de pais ligando para a escola, por que está tirando o cara? No final das contas, a diretora é muito esquisita, a senhora Angélica, muito esquisita, mentiu descaradamente para mim, tem provas disso. Mentiu para os pais, inclusive ameaçou de processo alunos que falassem do meu nome num evento lá de interclasse e tal. Bizarro, cara. Uma escola que se diz católica, uma bizarrice, uma pataquada atrás da outra. Era só falar, não gostamos de você, tchau. Acabou. É uma escola particular, eles fazem o que bem entender, cara.
Mas não, quiseram inventar mentira, quiseram inventar boatinho, quiseram questionar a minha aula, quiseram falar que estavam reclamando de mim. Tudo mentira e o tempo provou isso mais uma vez. Bom, e no estado eu dependo da abertura, porque eu estava fora do estado e não está tendo cadastro. Quando tiver, eu vou me inscrever e vou entrar, porque eu gosto de dar aula, porque eu sinto vontade de dar aula e porque eu quero juntar dinheiro o mais rápido possível para em 4, 5 anos estar fora desse país, cara. Esse país não tem jeito, não tem solução, não tem saída. Aliás, esse país tem saída. Se chama aeroporto e eu tô indo para lá. Tá bom? Então é isso. Queria fazer esse disclaimer porque o amigo Nicolau, Nicolas, Itimalia, Tigrinho, sei lá, é o representante da mentalidade do brasileiro. Você só tem validação se alguém validar por você. Não interessa se você estudou, não interessa a sua história, não interessa a sua experiência. Interessa se você tem dipirona, se você tem diploma ou se você tem CLT. Infelizmente, espero que essa cobrança não seja exigida dele e nem de ninguém. Porque você tem valor em si mesmo, independente de aprovação de terceiros. Tá ok? Um grande abraço, que Deus abençoe vocês.